Shalom, shalom, geração do avivamento. Bom dia para vocês, um pouco mais tarde, mas a gente tá desde cedinho acordado, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, um tempo precioso, um tempo maravilhoso, um tempo profético, um ótimo início do mês de junho. Nós entramos no mês da nossa conferência. Meu Deus, como vai ser poderoso aquilo que o Senhor vai fazer. Aumente a expectativa do seu coração, aumente a expectativa do teu espírito, porque é grande aquilo que o Senhor vai fazer, tá? Nos próximos dias, nós entramos no mês da conferência. Meu Deus, se preparem, porque falta pouco. Glória, se eu não me engano, agora tá faltando quantos dias? Quem aí tem a contagem regressiva certinha? Se eu não me engano, deve estar faltando pro dia 26, uns 25 dias, 26 dias. Glória a Deus. Sejam todos bem-vindos, amém? Eu estou com muitas expectativas. Hoje nós vamos começar. Eu também estou escutando 24%, ó. Eu só abaixei agora porque a gente vai fazer o devocional, amém? Gente, nós estamos com muita expectativa. Olha, 25 dias. Meu Deus. 25 dias. Uau. Ó, vai passar assim. Você tem noção? Gente, tá aí, nós estamos na contagem regressiva. Meu Deus, falta 25 dias. 24 para quem vai chegar no dia 26, certo? Sim, porque dia 26, tem muita gente que chega um dia antes, ainda pega um culto que a gente faz lá na fogueira, né? Sobrenatural. Uau! Aleluia, glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Gente, eu tô muito feliz, tá? Na velocidade dos cavalos, apóstolo, exatamente. Gente, tô muito feliz por tudo aquilo que Deus vai fazer. Aumenta a expectativa de vocês, tá? A gente está nos bastidores aquecendo o espírito, aquecendo tudo. Aleluia. Olha, só de eu pensar, eu já quero entrar no manto. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos? Ai, gente, hoje é um livro que eu amo. Pensa num livro que eu amo, é Tiago. Eu amo o livro de Tiago. É um livro poderoso. É um livro de muito impacto, tá? Fecha os olhos de vocês, vamos orar. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, Pai, nós viemos aqui, Pai, te agradecer por esse dia. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada vida que se encontra aqui, Pai, juntamente conosco nesse devocional. Que não seja eu, mas o Teu Espírito Santo através de mim. Senhor, eu te entrego toda a honra, toda a glória, todo o louvor, todo o mérito. Pai, continua bradando, Senhor Deus, nessas orações da madrugada. Pai, continua bradando nessas orações do dia, da tarde, da noite. Continua bradando, Pai, nessas janelas, Pai, que tem se aberto, Pai, durante esse 24/7. Pai, que toda a honra e toda a glória seja dada a Ti, em nome de Jesus. Amém? Sexta-feira é o encerramento do 24/7, tá? Dia 6 de junho. Dia 7 de junho começa outro tipo de intercessão, que é a intercessão profética, que vai ser em prol da conferência, em prol de todos que estiverem. Só que aí a gente vai encurtar um pouco o nosso período. Nós vamos orar das 9 da noite às 4 da manhã, ou seja, contabilizando 7 horas de intercessão, ok? Até o dia da conferência. Então serão 17 dias assim, e aí depois a gente volta para a programação da madrugada da conferência. Então a gente sai agora, tá? A gente sai agora do 24/7, de um tempo poderoso. Lai, coloca pra mim aí Tiago 1, fazendo um favor, e aí a gente entra nessa janela de intercessão. Glória a Jesus. Coloquei lá e você como moderadora, tá? Glória a Jesus. Sejam todos bem-vindos. Lai, coloca aí Tiago, capítulo de número 1, pra mim fixar, fazendo um favor. Coloquei você como minha moderadora. A Nani deve estar dormindo em alguma dimensão celestial. Aleluia. Obrigada, Lai. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Gente, vamos lá. Tiago é um livro de confronto. Gente,
eu tava hoje aqui cedo. Eu não durmo, né? Depois que acaba a oração. E aí eu tava aqui hoje escrevendo as lives do confronto. Lembra que eu falei pra vocês que eu vou fazer um período de live de confronto? Eu tô com medo de fazer a live do confronto. De tão pesado que tá. Eu acho que eu vou fazer só depois da conferência pra não estragar a atmosfera de ninguém. Forte, gente. Forte. Live do confronto. Forte, tá? Mas vamos lá. Por que eu tô falando isso? Porque o livro de Tiago é um confronto poderoso. Eu sei que pra quem tá alinhado, não vai estragar a atmosfera. Mas às vezes, pra quem tá desalinhado, pode ser, certo? Que a pessoa venha a se aborrecer. Mas é bom que confronto de Deus é bom. Amém? Manda brasa, a gente aguenta. Falar igual a pastora Maria Leite. Vocês são novos, vocês aguentam. Gente, glória a Jesus. Amém? Abram comigo Tiago, tá? Capítulo 1. Vamos lá. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta às 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Vamos do 2 ao 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. É necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Amém? Então vamos lá. Quando nós estamos passando por provações, Deus está falando, o que talvez na sua ótica carnal parece ser algo ruim, na verdade é uma forma de eu trazer para você maturidade, é uma forma de eu te afiar, de eu forjar a tua fé, é uma forma de eu forjar o teu caráter, de eu te levantar como um guerreiro, de eu te posicionar dentro do seu chamado, ok? Dentro de um lugar de maturidade. Então, provação não é castigo, é forja. Só que muita gente vê deserto, vê provação, vê dificuldade como um castigo de Deus, tá? Mas, na maioria das vezes, nós entramos nesse deserto. Ou Deus permitiu com que nós entrássemos para que nós pudéssemos ser forjados. Amém? Então, hoje em dia, muita gente quer o quê? Glória sem guerra. Muita gente quer unção sem sacrifício. Muita gente, né, quer resultado sem o processo. Então, Tiago está confrontando aqui a gente para ter uma mentalidade o quê? Que a gente tem que suportar o fogo, porque é no fogo que o Senhor começa a forjar o nosso caráter. É no fogo que Deus começa a colocar resistência em nós para suportar o peso de glória, o peso da unção, o peso da responsabilidade espiritual. Então, muita gente olha para um deserto, para uma provação como algo ruim. E, na verdade, o Espírito Santo está nos convidando para acessar um novo nível de maturidade. O Espírito Santo está nos convidando para um novo reposicionamento em Cristo. Aí você fala assim, apóstolo, eu já sou posicionado, mas Deus vive nos reposicionando. Porque nós entramos em zonas de conforto e Deus fala assim, ó, tá ótimo, você entrou na sua melhor performance aqui, mas agora eu vou te colocar em outro local, onde você vai precisar de um reposicionamento. E a cada jejum é um reposicionamento. A cada mover, a cada avanço é um reposicionamento. Amém? Então, a provação que a gente suporta com fé, o deserto que a gente suporta com fé, com resistência, é o lugar que nos qualifica para acessar a unção de governo, para acessar a unção de reposicionamento, para acessar a unção de conseguir enxergar o novo de Deus e avançar num lugar que a gente ainda não avançou. Então não veja provação, deserto como castigo, mas veja como oportunidade de Deus trazer crescimento. Amém? Vamos agora do 5 ao 8. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como onda do mar, empurrada e agitada pelo vento.
ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Paramos aqui no 9, tá? Então, olha só. Sabedoria não é apenas inteligência. Sabedoria é a forma certa de aplicarmos, tá? Um conhecimento, uma inteligência que já está dentro de nós. Sabedoria é a forma de colocarmos em prática as coisas, tá? De forma mais congruente possível, certo? E o texto está falando, você quer sabedoria? Peça a Deus, mas peça com fé e Ele vai te dar, ok? Então, quem vive procrastinando, quem vive entre dois pensamentos, nunca vai viver o chamado, nunca vai viver aquilo que Deus tem para você. Então, tem muita gente que tem muita teologia, tem muita gente que tem muito diploma, tem muita gente que tem conhecimento demais, mas é vazio de sabedoria, é vazio de revelação, é vazio de unção, certo? Então, Tiago aqui está denunciando as pessoas que têm coração dividido, que têm uma fé instável e uma mente de conflito. Hoje se sente amado por Deus, amanhã não. Hoje sente que está vivendo o chamado, amanhã sente que não está. Então Tiago está confrontando um povo que é um povo dividido entre duas coisas. E gente, quem está alinhado com Deus não tem dois pensamentos. Quem está alinhado com Deus não tem dúvida se é para a esquerda ou para a direita, já sabe para onde que vai. Porque quem está debaixo da direção do Espírito Santo não tem medo de avançar, porque sente, discerne. E aquilo que não é de Deus não traz paz, não combina, ok? Então, eu quero trazer aqui para vocês, dentro desse texto que nós lemos, tá? Uma pessoa genuína na presença do Espírito Santo, ela não tá com o coração dividido, tá? Ela não tá em dúvida do que Deus quer para ela, porque se ela ora, ela jejua, ela já tem discernimento, ok? Então, quem busca conselho de Deus, tá? O que busca conselho de Deus num dia e desobedece no outro, é um adúltero espiritual. É um feiticeiro, é um rebelde. Quem busca conselho de Deus num dia e desobedece no outro, é um feiticeiro, é um rebelde. É alguém que se rebela contra a vontade de Deus, tendo o discernimento de Deus. E isso aí, querido, é adultério espiritual, ok? Deus mandou você não ir, aí hoje você não foi, mas amanhã você vai. Deus mandou você não falar, hoje você não falou, mas amanhã você falou, certo? Então, o homem que se alinha, a mulher que se alinha debaixo da direção de Deus, tá? Ele não fica na dúvida, ele não fica no caos, certo? Vamos agora do 9 ao 11. Eu tô falando o livro de Tiago, é pesado. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca, e a flor perde o viço e cai a sua beleza, sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Eita! Então não é sobre o que você tem, não é sobre os seus status sociais, não é sobre a posição que você adquiriu, tá? Deus não mede ninguém por esses tipos de mérito que você conquistou pelo teu esforço humano e por muitas vezes pelo favor dele abrir portas para você. Mas Deus mede pessoas pelo coração, pelas raízes. Deus mede as pessoas pelo caráter. E nós estamos, queridos, hoje eu estava gerando um conteúdo, fazendo um conteúdo e eu estava expressando ali que nos últimos dias as pessoas, elas não estão em busca de aperfeiçoamento de caráter. Elas estão em busca de aperfeiçoamento de aparência, de performance. E isso não tem mérito. Amém? Então, Tiago, ele vem aqui, né, no verso 9, no 10 e no 11, tá? Ele vem falar isso daqui, certo? Que aquele que é pobre, ele deve, né? Ele tem motivo para se orgulhar, digno de ser, né? Digno de honra de ser pobre.
Mas aquele que é rico deve se considerar insignificante, porque tudo que ele conquistou vai murchar com ele. Ele não vai levar nada, ok? Então, gente, não adianta você se orgulhar porque você nasceu em tal família, porque você tem um diploma tal, porque você tem um título tal. Não adianta você andar em soberba. Isso aí para Deus não é nada. Olha só o que o Tiago vai falar. E o rico deve se orgulhar porque é insignificante. Ou seja, o seu dinheiro não vale nada. O poder a qual você tem por causa de uma profissão, por causa de um cargo político, não vale nada. Porque o mérito de Deus não são baseados... Ele pode usar o cargo que você está, o lugar que você está, mas na fila da honra, na fila espiritual, não é o mérito que conta, ok? Certo? Então, eu quero que você entenda que nós devemos aprender a andar em humildade. Aprender, pedir sabedoria e aplicar sabedoria. Agora vamos do 12 ao 15, tá? Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal. Uau! A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera morte. Aqui é pesado, né? Então, santidade começa nos bastidores, tá? Santidade começa numa mentalidade de entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Santidade começa numa vida posicionada de renúncia, pensamentos genuínos, centrados na vontade de Deus. Santidade começa quando você vence o pecado falando, não, eu não vou pecar. Eu não vou pecar não porque eu não estou com vontade, porque a minha carne está. Eu não vou pecar porque eu não quero retroceder. Eu não quero desagradar a Deus. Eu construí uma coluna de santidade e eu não quero destruir ela por um prazer momentâneo. É exatamente o que Tiago está dizendo aqui, tá? O diabo tenta sim, mas a escolha é tua. O diabo traz o prato de lentilha e não é, ai, Deus me tentou, não. Os teus desejos abriram legalidade da tentação. Se você tivesse falado não, o diabo tinha. Resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Então, Tiago está rasgando o véu de autojustificação de pessoas que muitas vezes falam, ai, ninguém cai, ai, a pessoa caiu porque Deus permitiu que o diabo tentasse ela, ou Deus tentou aquela pessoa, certo? Então, chega de autojustificação. Você caiu porque você é fraco e você não conseguiu falar não pro pecado, e você se lambuzou nele porque a sua carne gritou muito mais alto que o teu espírito. Talvez por falta de nutrição espiritual, talvez por falta de quê? Por falta de Bíblia, de jejum, por falta de você parar de ficar sendo influenciado pelo mundo e começar a influenciar mais o teu espírito. Amém? Então chega de autojustificação. Ai, eu caí porque, nossa, eu estava passando por uma crise. Não, você caiu porque você não posicionou. Você caiu porque você vive ainda com aliança, com pecado. Você vive ainda flertando com as coisas da carne. Por isso. Todas as vezes que eu caí no pecado, todas as vezes que o diabo conseguiu me arrastar, foi porque eu flertei com o pecado. Toda vez que eu tentei me posicionar lá atrás, isso antes de 2016, eu tentava me posicionar na presença de Deus, ia na igreja, mas flertava com o pecado. E o diabo me derrubava num strike, ok? Então, o pecado, querido, é uma gestação, tá? Então, o pecado, ele não é um sim-salabim que pum, agora. Não, ele é uma gestação. O diabo, ele vem te assuntando, ele vê aonde a brecha não está bem fechada. Aí ele fala assim, olha demônios, podem ir lá nessa área aqui. Talvez ele vai falar não na primeira, não na segunda, não na terceira, mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, porque ele vive flertando com o pecado. Então, o que Deus quer de nós para um tempo como este é posicionamento. E eu vou falar uma coisa para você. Para de achar, de viver um evangelho de hipergraça. Uma vez salvo, sempre salvo. Não, porque quando eu ficar mais velho eu vou viver a meu chamado, eu vou viver meu propósito. Você vai pro inferno de graça, você vai pro inferno. Tá? A porta larga é a do inferno, não é a do céu.
certo? Então Tiago está trazendo confronto. E está falando assim, ei, o pecado é uma gestação. O pecado ele começa com pensamento, você começa ali e daqui a pouco você cai nessa armadilha, ok? Então o conselho de Tiago aqui é, domine o seu desejo. Domine a vontade da sua carne. E o jejum é a ferramenta mais poderosa para a gente aprender. Porque quando a gente silencia a vontade da carne, a vontade da alma, nós estamos crescendo no espírito. E conseguindo discernir. Eu estou até com vontade de pecar. Eu estou até com vontade de falar mal dessa pessoa. Eu estou até com vontade agora de revidar. Mas eu não vou fazer isso porque o Senhor tem gerado domínio próprio, mediante todo o sacrifício que eu tenho dado a Ele. E não vale a pena eu desconstruir uma coluna que eu tenho levantado há 6 meses, há 3 meses nessa área. Eu não vou cair em tentação. Amém? Vamos agora do 16 ao 18. Não se deixe enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Porque sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira e nos dentre toda a criação, nos tornamos os seus primeiros frutos. Amém? Então tem gente que está atribuindo, certo, a Deus aquilo que o inferno armou, tá? Então Tiago está lembrando o quê? Deus é imutável. Ninguém muda o caráter de Deus. O caos que você está vivendo não pode ser transferido à personalidade de Deus. E quem Deus é não pode ser desconfigurado por causa de um deserto, por causa de um tempo, um dia mau, uma temporada de guerra que você está passando, ok? Então Tiago está falando assim, olha, o que você está enfrentando não pode contradizer a natureza de quem Deus é. Tá? Ele é Pai que criou todas as coisas. Ele não é um Deus de confusão, certo? Então, se você tem se destruído, você tem caído, isso não vem de Deus, porque Deus ele santifica, ele exorta, ele te levanta. Então, se você tem entrado num lugar de caos, de perturbação, de destruição, pode ter certeza que você escolheu andar nesse lugar, ok? Então vamos aqui, tá? Então nem toda porta aberta é de Deus. E tem gente muitas vezes que atribui uma porta aberta. Não, foi Deus que abriu, Deus que permitiu. E muitas vezes é teste de Deus. Muitas vezes existe uma porta aberta, tá? Mas com a convocação para você obedecer e não entrar na porta. Por mais que a porta pareça ser algo que vai edificar o reino, certo? Vou dar um exemplo para você. Deus falou para mim, apóstola, apóstola não, me chamou, né, de filha, fala, filha, durante 3 anos você não vai em podcast, não vai em rádio, não vai na televisão. E aí eu comecei a receber convites para ir na rádio, para fazer parceria com o rádio, para ir em podcast. E eu poderia falar, não, mas isso é de Deus, vai edificar o reino. É uma porta aberta, mas Deus não me permitiu entrar nela. E muitas vezes tem gente que não está discernindo o tempo das coisas e entrando por portas que, ainda que pareçam que é do reino e que vai abençoar, não consegue discernir estação. E Deus está falando exatamente isso aqui para você. A porta parece ser de edificação, parece que vai favorecer o reino, só que eu estou testando o seu nível de obediência e o seu nível de discernir a temporada de todas as coisas. Certo? Ok? Então, Deus, o que Ele é imutável. Deus, Ele não muda, ok? Então, a gente precisa começar a tomar cuidado com portas que parecem ser para agregar, mas muitas vezes são testes do Pai para ver se você obedece, ok? Então, o que vem de Deus, tá? Tem que te moldar, tem que te transformar, tem que te purificar. O que não vem de Deus te destrói, te afasta, traz divisão, traz perturbação, mas principalmente traz falta de paz dentro de você. Amém? Então, vamos dar continuidade aqui. Peraí, vamos continuar aqui. No 19. Entendam isto, meus amados irmãos, estejam todos prontos a ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira,
olha só, a ira humana não produz justiça divina. Portanto, removam toda impureza e maldade e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem porque a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática, sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser... Olha, esse versículo para mim aqui é tremendo. Tá, olha só. Espera só um pouquinho. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e a sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos, das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém? Tá? Então, o que Tiago está querendo dizer aqui nesses últimos textos, tá? Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir. Todo mundo quer dar uma opinião, mas ninguém quer ser confrontado, certo? Todo mundo que está cheio de indireta, mas não quer viver um posicionamento genuíno do Senhor. Maturidade espiritual vem com confronto. Maturidade espiritual vem no dia mau, vem no dia em que o nosso coração é ferido e Deus nos confronta. E nós precisamos, queridos, sair debaixo do jugo de Leviatã, porque Leviatã é um trono que traz para essa era orgulho, falta de humildade em falar: eu estava errado mesmo. Me perdoa, porque olha, eu deveria ter vindo conversado e entender o que está acontecendo. Eu já fui vomitando tudo em cima. Então nós precisamos sair desse lugar hoje, ok? Então maturidade espiritual revela a forma, tá? Que nós estamos escutando Deus. Maturidade espiritual revela a forma que nós temos discernido, tá? As coisas que Deus, o Espírito Santo, está nos ensinando. Então, quando você vê uma pessoa que tem falta de maturidade espiritual, significa que talvez não esteja escutando Deus. Talvez não esteja vivendo uma correção genuína. E tem muito, mas muito discernimento espiritual transvestido, ou seja, camuflado, tá? Por causa, às vezes, de uma ferida na alma. Por causa, das vezes, de uma ferida que essa pessoa possui. Aí, essa pessoa, ela transfere isso em forma de críticas, em forma de tudo, como se é um discernimento espiritual. Não. É um problema que tem que ser resolvido dentro da pessoa, ok? Então, o que Tiago está dizendo aqui? Que quem controla a língua persevera no seu destino profético. Quem domina a ira protege a unção, protege o chamado. Amém? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês, tá? Talvez tenha muita gente com dificuldade de entender uma coisa tão simples, mas tão simples, que talvez é fundamental. Nós, para atingirmos mentalidade de reino e visão, nós precisamos entender que denominação é uma forma de organizar uma tribo que está posicionada para servir o reino de Deus também em mais um lugar. E nós precisamos, primeira coisa, é constituir uma visão de reino. E entender que se Jesus está fazendo lá, Jesus também está lá. Jesus está fazendo aqui, Jesus também está aqui. E nós precisamos entender que Deus me usa de um jeito, usa o Zé de um outro, a Maria, o Pedro, o Bastião, o Zezinho. E cada um tem uma identidade, um chamado completamente diferente do outro. Uma vez que a gente consegue... E eu vou falar outra coisa, agora é bem esculachada. E pega essa se você quiser. Vai ter que dormir com essa hoje. Para mim, a
plenitude do Espírito Santo numa pessoa, a plenitude do Espírito Santo manifestando na vida de uma pessoa, é uma pessoa que consegue lidar com o crescimento das outras. É uma pessoa que celebra por alguém que saiu do cativeiro e agora está sendo um instrumento em Cristo. É uma pessoa que se alegra e não se aborrece e não se entristece. Tem muita gente que está fazendo papel de Saul só porque adquiriu unção no começo. Está perturbado com os Davi que Deus tem levantado. Tem muita gente que está agindo como Saul. Foi ungido, mas está perturbado com a unção que está sendo derramada nos Davis. E eu preciso dizer para você, você sabe quem é Saul? Quem não consegue ver a visão de reino no macro. Fica competindo com outro ministério, competindo com o irmão, competindo e tá achando que não é uma corrida, queridos, ministerial individual, não é querida ministerial denominacional, não. É por um só reino, por um só Cristo, por um só Espírito Santo e por uma só cruz. Não é sobre... Então, tem muita gente perseguindo ungido e não está celebrando o que Deus está fazendo. Tem muita gente perseguindo denominações. Muitos nos perseguem. Fala que nós só somos um movimento passageiro. Mas isso só revela pastores que estão sendo confrontados porque estamos sendo resposta daquilo que eles deveriam ser para suas igrejas e para suas ovelhas. Tem muita gente incomodada com a Global Fire. Mas isso não fala sobre nós, mas fala sobre o que eles deveriam estar fazendo. O alimento que eles deveriam estar gerando. Que tem despertado as ovelhas desse povo a querer. Então, queridos, a gente tem que começar a adquirir a visão do macro. Mas por que não está tendo visão de reino? Por que não está tendo a visão ampla? Porque o foco principal nunca foi almas. Nunca foi o plano de salvação. Talvez é o status, a cadeira, os dízimos e as ofertas. Tem muito Saul perseguindo Davi. Tem muita gente debaixo do espírito de Saul perseguindo os ungidos que Deus tem levantado. Saul perdeu a visão. Saul perdeu a direção. Porque não soube respeitar a unção do profeta Samuel. Porque não soube respeitar a autoridade. Porque não soube obedecer. Então eu quero dizer algo para você. A pessoa que genuinamente ela tem o Espírito Santo, ela não se incomoda com o crescimento do outro. A pessoa que realmente é tratada e curada na alma, ela não tem problema em ver outra pessoa crescendo do lado dela. Mas a pessoa que ainda é cheia de insegurança, cheia de inferioridade, cheia de ferida, ela não suporta ver ninguém se sobressaindo perto dela, porque a sensação dela é de medo. Medo. Medo de perder, medo dessa pessoa roubar o meu lugar. Quem não tem medo? Quem entendeu para o que nasceu e como Deus tem te chamado a se posicionar, não tem medo. Gente, nós precisamos nos posicionar na visão do reino e parar de ficar debaixo desse espírito de Saul. Muita gente persegue a Global Fire, pastores. Fala que a gente é um movimento, que a gente é isso, que a gente é aquilo, mas na verdade é recalque. Que crítica transvestida de uma profunda inveja, de não ter um resultado que nós estamos tendo. Mas a gente não começou a ter esse resultado do nada, a gente ora, a gente jejua, a gente paga um preço. Tem gente querendo resultado sem pagar o preço, então não adianta.
Então, é o que Tiago está falando aqui. Não adianta a gente querer algo sem permanecer nesse lugar de espera. E eu vou falar uma coisa para você. Hoje eu estava aqui escrevendo, né? Eu estava aqui no meu tempo com Deus e o Senhor me falava do espírito de Saul. O espírito de Saul é um espírito que persegue os ungidos, os genuínos. Por quê? Por que Saul se incomoda com os Davi? Porque Saul perdeu a direção, perdeu a visão, mas não quer deixar a posição. Saul não está preocupado mais com a presença, está preocupado com a posição. Saul está preocupado com os status e com o legado que ele quer deixar para a geração dele. Mas enquanto Saul está atrás de trono, governo, tem um Davi adorando lá no pasto. Tem um Davi queimando. Tem um Davi clamando. E Deus, ele tira de Saul para dar para Davi. Ele tira de Saul para dar para Davi. Deus está chamando os Davi. Davi, queridos, pecou, adulterou. Mas Davi, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele feriu o princípio de santidade. Saul feriu o princípio de autoridade. Para de perseguir os ungidos. Para de perseguir quem o Senhor tem chamado. Começa a fazer aquilo que Deus te mandou. A sua crítica transvertida de discernimento espiritual revela uma ferida, um abismo que existe na sua alma por falta de identidade. E talvez se você hoje está perseguindo algum Davi, algum ministério como o nosso, talvez seja porque este lugar está transbordando aquilo que era para você estar transbordando. Então, nós precisamos entender que uma pessoa cheia do Espírito Santo não há egoísmo. Não há para mim. É por mim. Não, é para ele, é por ele. Vocês acham que eu levanto para fazer oração na madrugada para a Global Fire? A Global Fire é uma denominação que nos ajuda a organizar um local. A Global Fire é uma placa institucional. Queridos, eu levanto para orar para o meu Senhor Jesus. Eu levanto para fazer um devocional para o meu Senhor Jesus. Eu não trabalho para a placa. Não trabalho para o meu apóstolo. Eu trabalho para um Cristo. Debaixo de um só Espírito, que é o Espírito Santo. E é sobre isso, é sobre Ele, para Ele que são todas as coisas. Então nós precisamos sair desse lugar de egoísmo. Nós precisamos sair desse lugar de se posicionar como Saul. Porque tem Davi se levantando. Nós precisamos gerar Davis. E o Senhor me falou que eu seria uma mulher que iria levantar um remanescente puro, genuíno. E hoje eu estava aqui com o Senhor falando, Senhor, por que essa geração se distrai tanto? Por falta de identidade, por falta de cura. Quem não precisa provar nada para ninguém. Quem tem identidade não precisa copiar nada de ninguém. Quem nasceu com um chamado não precisa ser validado por ninguém. É Deus que te valida, é Deus que te transiciona. Você tem intimidade com o Espírito Santo, é Ele que vai te colocar na rota da promessa. Ele te tira do anonimato e Ele te mostra, mas é no tempo que Ele quiser. Chega de agir debaixo do espírito de Saul. Chega de perseguir os ungidos de Deus. Chega de ficar fazendo crítica porque está sendo confrontado pelo fruto de alguém, enquanto era para você estar gerando esse tipo de fruto. É mais fácil usar de desculpa um discernimento que na verdade está revelando mais uma ferida. Então o Senhor está nos chamando para olhar para
Primeira coisa, visão de reino. E reino de Deus é sobre almas. O dia que você começar a colocar qualquer outra coisa como prioridade que não for alma, o Senhor vai levantar. E eu vou profetizar agora. O dia que você perder a visão, eu espero que o próprio Deus tire você da posição, pegue um que não é muito menos que você, inferiormente, capacite essa pessoa e te substitua. O foco nunca foi o púlpito. O foco nunca foi o poder. O foco nunca foi o dinheiro. O foco são almas, pessoas que estão sendo libertas. Nós não geramos uma conferência como essa por um evento. Nós queremos rasgar as dimensões e que as pessoas entrem ali e vivam uma experiência tão poderosa, que aquilo mexa tanto com ela, que ela tenha vontade de continuar queimando, ao ponto daqui uns 3 meses, 6 meses, ela fala: Deus, eis-me aqui, eu quero viver um chamado, me usa, para que o reino possa se expandir. E não tem nada a ver com dar continuidade, não, mas é entender que Deus faz nas suas múltiplas formas de sabedoria em quem Ele quer. Mas também Ele só faz em quem se coloca disponível. Para de agir como Saul. Para de criticar o novo ungido, a nova ungida, o novo ministério. Se comporte. Se comporte como um avivalista, como um homem cheio, uma mulher cheia de identidade. Amém? Então, Tiago vai ser um tempo de confronto. E eu espero que o Senhor venha te reposicionar. Amém? Reino é sobre compartilhar. Amém? Então amanhã eu quero dar continuidade com vocês nessa temática, tá? Hoje eu tô um pouco emotiva porque o Espírito Santo mostrava o quão ele está triste. Hoje eu senti o coração do Espírito Santo aqui no meu tempo com ele. E o Espírito Santo está gemendo. Porque a maioria da igreja perdeu o foco. Sai muito fácil da visão profética. Sai muito fácil do que é importante. Porque se distrai com poder, com status. E o Espírito Santo chorava, gemia. E se essa geração não foi educada, a próxima vai ser pior. E eu não estou falando de outros, eu estou falando de nós. Uma geração que tem unção, mas está no ringue. Está parecendo que está num lugar para disputar quem é melhor, sendo que esqueceu que está lutando por um mesmo propósito. E são guerras que eu vejo que são travadas do mesmo lado, no mesmo time, enquanto nós deveríamos estar preocupados com o inferno, com as pessoas que ainda não são salvas. Então hoje o Espírito Santo, ele trazia muito sobre o gemido que o Espírito Santo tem, né? Hoje eu sentia muito o coração do Espírito Santo, então eu estou muito hoje quebrantada, porque o Espírito Santo está entristecido com a igreja. E não é com qualquer um, é com gente que tem unção, é com gente que é com o povo. Eu não estou falando de um, de dois, eu estou falando no geral. De gente que anda distraído, que tem perdido a rota, que tem saído do alinhamento genuíno. Amém? Então, gente, uma pessoa verdadeiramente cheia do Espírito Santo, ela se alegra quando o outro é liberto, quando o outro começa a pregar, quando o outro começa
a ministrar a libertação, quando o outro começa a ler a Bíblia, quando o outro começa a jejuar. Você está entendendo? Ela é feliz, ela se alegra, ela fala, uau, Espírito Santo, mais um para o nosso time. Uau! Mas assim não é o coração de todos. Amém? Isso revela mais sobre uma ferida, ok? Então nós precisamos hoje nos posicionar. Então hoje eu tive um tempo com Deus aqui, onde o Espírito Santo falou muito comigo. Se a gente não for curado profundamente, se a gente não se posicionar genuinamente, em vão é unção, em vão é jejum. Nós precisamos entender quem somos. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Gente, amanhã nós damos continuidade. Amanhã a Chibata vai vir também. Amo vocês. Um beijo no seu coração. Lembrando, tem só até o dia 15 para você fazer sua inscrição para a conferência, tá? Depois não perturba a gente, não. Então, se você tiver que se ajustar, se ajusta. Depois você fica aí chorando. Aí só dá trabalho com um monte de gente. E a gente vai estar em cima da hora, a todo vapor. Amém? Continue no 24/7. Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.